Fala galera do ES Gamer, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse aí que é o vídeo pós-jogo então contra a equipe do Paysandu pela 15ª rodada aí da Master League que estamos fazendo para você. Tutorial do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006 da Brazucas. Ganhamos aí 1000 pontos pelo jogo, né? Pela vitória e mais então 100 pontos aí pelos dois gols que fizemos, 50 cada um. Temos agora aí no campeonato 36.669 pontos, ou reais, como você queira, aí para continuação do campeonato aí, principalmente agora para o meio da tabela, se a gente quiser contratar mais alguém, certo? Aí os jogadores em azuis são os que participaram da partida, né? Você vê aí a nota deles, do lado ali a evolução na nota deles desde que começamos o campeonato. A gente aqui é só para dados, então a gente não vai registrar, vamos adiante. Se você tem gostado do nosso canal, deixa o like e compartilha, porque isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. 118 inscritos aí, pessoal. A gente quer avançar, quer mais. Se você puder compartilhar e passar adiante, vai ajudar muito aí o nosso canal aí na divulgação aí do nosso carro-chefe aí, o jogo do ES Game no caso, né? Classificação então da UEFA anunciada. E a classificação da Master League, certo? A classificação da UEFA vamos trazer para vocês aqui rapidamente, depois a gente traz um outro vídeo separado para não ficar muito comprido aí o vídeo, certo? Então aí o Real Madrid é o primeiro colocado aí com 142 pontos, continua sendo o primeiro colocado aí no campeonato. Vamos ver, a equipe do ES Game continua na 9ª colocação com 85 pontos. Depois a gente vai trazer ela completa para vocês ali no vídeo separado. E já vamos trazer então aqui já a classificação para vocês aí que terminou o primeiro turno. ES Games então, primeiro colocado, campeão do primeiro turno com 45 pontos, 15 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 56 gols feitos, um apenas sofrido, 55 de saldo. Segunda colocação é do Santos com 29 pontos. Aí com 8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 20 gols feitos, 10 sofridos e 10 de saldo. River Plate terceiro colocado, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 17 gols feitos, 18 sofridos, menos 1 de saldo. A quarta colocação é do Ipatinga com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 27 gols feitos, 19 sofridos, 8 de saldo. Quinta colocação da Portuguesa com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 24 gols feitos, 25 sofridos e menos 1 de saldo. Sexta colocação é do Paris Saint-Germain com 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 23 gols feitos, 24 sofridos, menos 1 de saldo. São as 6 equipes. Aí eu tava pensando quantas equipes eram, né? São 6 equipes que vão se classificar para o campeonato da UEFA. E no momento aí, terminado esse primeiro turno aí, são essas as equipes que estão se classificando por enquanto. A sétima colocação é do Nacional de Cali com 22 pontos, 7 vitórias, 1 empate e 7 derrotas, 19 gols feitos, 20 sofridos, menos 1 de saldo. Oitava colocação é do Internacional com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 20 gols feitos, 23 sofridos e menos 3 de saldo. Nona colocação é do Avaí com 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 18 gols feitos, 20 sofridos, menos 2 de saldo. Nacional do Uruguai é 10º colocado com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 19 gols feitos, 29 sofridos e menos 10 de saldo. Incrível, hein? Menos 10 de saldo tem o Vélez Sarsfield. 12º colocado Curitiba com 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 23 gols feitos e 30 sofridos, menos 7 de saldo. 13ª colocação é do Gama com 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 9 derrotas, 17 gols feitos, 23 sofridos, menos 6 de saldo. 14º colocado Paysandu também com 14 pontos, mas com 3 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 15 gols feitos, 22 sofridos e menos 7 de saldo. Aí na zona do rebaixamento, caindo para a segunda divisão da Liga D, o São Paulo, 15º colocado com 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e incríveis 11 derrotas do São Paulo nesse primeiro turno, 13 gols feitos, 26 sofridos, menos 3 de saldo. Na lanterna, último colocado aí o Atlético Mineiro, 16º colocado, 8 pontos, 2 vitórias, 2 empates, incríveis 11 derrotas também do Atlético Mineiro nesse primeiro turno, 15 gols feitos, 30, ainda mais incrível do que do São Paulo, 30 gols sofridos do Atlético Mineiro, menos 15 de saldo. Amigo, tá complicada a vida dos caras, né? Então aqui vamos adentrar o menu.
e trazer mais informações para vocês aí através aqui do calendário e os dados, né? 15ª rodada então, que teve Curitiba 3, Vélez Sarsfield 4, vitória aí, olha, surpreendente até do Vélez fora de casa. Portuguesa e Paris Saint-Germain no Pacaembu 1-1. O empate aí foi bom para Portuguesa, porque o Paris também vinha numa crescente aí. Ipatinga 2, Gama 3, grande vitória do Gama fora de casa. A equipe do Ipatinga é uma equipe forte. Atlético Mineiro 0, Avaí 1, grande vitória do Avaí fora de casa contra o Atlético Mineiro. Apesar de que o Atlético Mineiro, por ser lanterna, o Avaí não fez lá grande coisa, nada demais, né? Venceu. Santos 2, Nacional de Cali 1, e o Santos na Vila Belmiro ganha e permanece na segunda colocação. Na sequência do campeonato, São Paulo aí, que estava lá na última colocação junto com o Atlético Mineiro, acaba subindo um pouquinho mais do campeonato com essa vitória, vai dando uma respirada um pouco mais, pelo menos ganha mais 3 pontos aí para a sequência do campeonato, na vitória contra a equipe do Nacional no Morumbi. Inter e River Plate 1-1 no Beira-Rio, estava vencendo o Inter na metade do primeiro tempo, e aí Paysandu e EAS Games no Castelão, um jogo que transmitimos para vocês 2-0 para a equipe do EAS Games. Então esses aí os resultados para vocês. Ainda nessa rodada aqui, nessa semana, então aí os jogos da Copa que já aconteceram, né? Nós caímos fora naquela circunstância contra a equipe do Curitiba, de ter tomado um VO no primeiro jogo, e aí no segundo nós vencemos por 3-0, precisava, né? O VO tinha sido 3-0, nós tínhamos que fazer 3 para levar para os pênaltis, nós fizemos no finalzinho do jogo, dramático, conseguimos levar para os pênaltis, porém, na prorrogação, aliás, levaria para prorrogação, né? Na prorrogação a gente não fez gol, e aí acabou indo para os pênaltis, e aí nas penalidades drasticamente também, e dramaticamente também, acabamos caindo fora aí da Copa da Liga, então, que seguiu então, ou segue, com River Plate e Ipatinga, jogos agora já realizados. Aí no Monumental de Núñez, primeiro jogo, 2-2, vantagem já do Ipatinga para o próximo jogo. Curitiba e Santos no Couto Pereira, aí deu Santos, ia ser nós que ia enfrentar o Santos, né? Mas enfim, 3-0 para o Santos, com grande vantagem para o jogo da volta, né? Vai se desenhando aí Ipatinga e Santos aí, uma semifinal de um lado da perna da Copa aí, né? Avaí acabou perdendo em casa para o Nacional de Cali da Colômbia, grande vitória do Nacional de Cali fora de casa, na ressacada aí em Santa Catarina. E a Portuguesa venceu o Gama por 2-0 jogando em casa, fez aí o seu trabalho, e o próximo jogo, que é lá no Distrito Federal, aí tem tudo aí para a equipe da Portuguesa segurar lá e conseguir classificação. Eu acredito que vai dar Ipatinga e Santos, Nacional de Cali e Portuguesa, mas vamos ver depois na sequência como é que vai ficar aí essa questão toda aí, né? Então a próxima rodada aqui já começa então a sessão de transferência. Vamos esperar aí depois que nós salvar o vídeo ali para ver o que vai ser mostrado para nós. Vamos trazer aqui mostrar para vocês a informação do nosso time, né? Que tem aí o Diego Cavalieri com 6.0 de nota, Dedé 6.2, Golpe 6.2, Gabriel 6.2, Rustin 6.3, Ganish 6.0, o Stein 6.1 e 2 gols, o Tcheco 6.4, 6 gols e 3 assistências, Burt 6 gols, aliás 6.3 de nota, 3 gols e 1 assistência, Leonardo Pinheiro 7.6 de nota no campeonato, 22 gols feitos, 8 assistências, o Hanson tem 6.6 de nota, 10 gols e 1 assistência, o Ivarov não jogou ainda, Mário Fernandes 6.0, Yarit não jogou a Master League nessa temporada, Rafael 6.3 de nota, Segato 6.4 de nota, Jean 6.0 de nota e 1 assistência, Periquito 6.2 de nota, Edno 6.5, 4 gols e 1 assistência, Lê 6.6 de nota, 8 gols, 1 assistência, Márcio Jonathan 6.5 de nota e 1 gol, né, que foi lá na estreia. Santoya não jogou, Cruz tem 6.0 de nota, Stremer não jogou, Michael Castro também não jogou, Carlilar não jogou, Sérgio Ramírez não jogou, Urreta não jogou, Yoga não jogou e Duda não jogaram aí ainda aí nessa temporada pela Master League, certo, pessoal? Então aí nós temos aí então na liga, né, a primeira colocação, 100% de aproveitamento, 15 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 56 gols feitos, 1 sofrido, 55 de saldo, nem amarelo, nem vermelho, ocupando aí ali mostra a 9ª colocação, né?
Nona colocação, mas nós estamos aí na primeira colocação no campeonato. Ah, sim, nona colocação no campeonato da UEFA. Nós estamos entre, né, esses times, né? Porque nós já se classificamos para eles, mas eu não entendo por que 9, né? Que são 16 equipes. Mas enfim, falta 2 jogos para terminar ainda, os jogos de grupo, mas a gente já conseguiu a classificação. A artilharia tem Leonardo Pinheiro do ES Games com 22 gols, Fusca da Portuguesa é o segundo com 11, Ranço do ES Games é o terceiro com 10, Dagoberto do Inter é o quarto com 9, quinto Olê do ES Games com 8, sexto Mitea do Nacional da Colômbia com 8, sétimo Jajá do Coritiba com 8 e oitavo colocado o Bertolho de Ipatinga com 7, nona colocação do Felipe de Ipatinga com 7, décimo Tcheco do ES Games com 6, décimo primeiro Galamarini do Avaí com 6, décimo segundo Pará do Santos com 6, décimo terceiro Bergson do Paysandu com 6, décimo quarto Anderson Catatal do Nacional do Uruguai com 6, décimo quinto colocado Christian da Portuguesa com 6 e na 16ª colocação da artilharia da Master League, então da Liga D para vocês, Emiliano Alfaro do PSG com 6 gols também. No ranking da assistência tem o Leonardo Pinheiro do ES Games ainda na liderança com 8 assistências, segunda colocação é D'Alessandro do Inter com 4, terceiro Babit da Portuguesa com 4, quarto Cascata do River Plate com 4, quinto Paredes do PSG também com 4, sexta colocação é Tcheco do ES Games com 3, sétimo Michiue do Avaí com 3 e oitavo Elano dos Santos também com 3. Nona colocação Christian da Portuguesa, décimo colocado Mike Sapucaia do Vélez, 11º Cleiton do Vélez, 12º o Pires do São Paulo, 13º Aguinaldo do Coxa, 14º Dante Lopes do Ipatinga, 15º Richardson do Ipatinga, todos esses com 13 assistências, e na 16ª colocação Maxwell do Gama com 2 assistências. Um pouquinho meio perdidinho hoje aqui, né? Mas enfim, para trazer todas as informações aí para vocês, né? Então a informação da Copa que teve aí, por isso que nós também passamos lá rapidamente o ranqueamento lá, que temos que dar essas informações aqui para vocês, e aí para não se tornar o vídeo aí extenso demais, né? Então aí para vocês, havia passado o River Plate contra o Atlético Mineiro e o Ipatinga contra o Paris Saint-Germain. Mas agora nesse jogo aí deu 2-2, né? Então aqui tinha passado Curitiba e Santos. Curitiba passou pelo ES Games, o Santos pelo São Paulo no Clássico Sansão. Deu 3-0 pro Santos fora de casa. Na outra perna tinha passado o Avaí contra o Nacional do Uruguai e o Nacional de Cali sobre o Vélez Sarsfield da Argentina. No jogo entre eles 2-1 pro Nacional de Cali fora de casa contra a equipe do Avaí. Aqui embaixo é passada a Portuguesa contra o Paysandu e passou o Gama contra o Inter no jogo aí desse confronto aí, dessas quartas de final. Então 2-0 para a Portuguesa em casa. O próximo jogo é lá no estádio do Gama, certo? Nos outros campeonatos então, trazendo mais informações aqui para vocês, aí a equipe do... Nas quartas de final, Inter de Milão e Treviso, 2-1, surpreendente do Treviso, aí fora de casa, hein? Vai se encaminhando talvez para conseguir uma classificação histórica. Eu ainda acho que vai dar Inter de Milão, mas enfim, né? Aqui Juventus 3, Fiorentina 0. Grande resultado da Juventus, que vai se encaminhando para a semifinal. Lazio e Sampdoria 1-1 no estádio da Lazio. E Messina 1, Milan 3, grande vitória do Milan fora de casa, vai se encaminhando aí. Por enquanto, amigo, por enquanto parece que vai surpreendendo aí principalmente o Treviso. Na Liga Espanhola, que é a Liga B então da Copa, tivemos Real Betis e Espanhol 0-0 no primeiro jogo. Málaga e Real Mallorca também 0-0 em seus primeiros jogos. Barcelona e Real Madrid, aqui o buraco era para ser mais embaixo, era para ser decisão, né?
Barcelona e Real Madrid, clássico na Espanha, vamos ver quanto deu, vamos ver, 2-2, empate aí no Camp Nou. Aí, bom resultado pro Real Madrid fora de casa, mas ainda não é decisivo, porque o Barcelona também pode ser muito bem, ou se dar muito bem também fora de casa, mas é uma vantagem já para a equipe do Real Madrid. Villarreal e Sevilla, 3-0 pro Villarreal, aí que vai começando a se garantir aí também numa dos pés da semifinal, porque vai ser difícil do Sevilla recuperar aí, mesmo jogando em casa. Na Liga C, então, para vocês, tivemos Fenerbahçe e Werder Bremen, 1-1, empate no jogo na Turquia, no estádio do Fenerbahçe, resultado bom da equipe do Werder Bremen da Alemanha. Stuttgart e PSV, 2-1 para o Stuttgart, jogando em casa. Resultado bom, não foi tão ruim assim para o PSV, resultado bom do Stuttgart, mas com pé na semifinal aí a equipe do Stuttgart. Schalke 04 e Bayer Leverkusen, aí um duelo entre alemães, 4-2 para o Bayer Leverkusen fora de casa, vai se encaminhando para a semifinal a equipe do Bayer Leverkusen. E Hamburgo e Bayern de Munique, outra quarta de final, aí outro jogo entre alemães, Hamburgo e Bayern de Munique, 2-1 para o Bayern de Munique fora de casa, já imaginei que fosse isso aí mesmo, vai se encaminhando também a equipe do Bayern de Munique. Então, trazidas as informações da Copa para vocês também, vamos aqui então trazer para vocês a artilharia, né? O artilheiro da Copa é o Bertolli do Ipatinga com 5 gols, tem o Marcelão do Gama com 3, Neymar do Santos também tem 3, ambos na segunda colocação. A quarta colocação é dividida entre Lê do ES Games com 2, Maxwell do Gama, Rafael Mineiro, Michiue e Coma Babacar do Avaí com 2, Renteria do Santos com 2, Jô do Atlético Mineiro, Mitea, Vanderlei, ambos do Nacional de Cali, Anderson Catatal do Nacional e Charley do River Plate, todos eles com 2 gols aí no campeonato. Leonardo Pinheiro aparece na 15ª colocação do ES Games com 1 gol e o Galmarini aí 16º colocado do Avaí também com 1 gol. Lembrando aí que os jogadores do ES Games agora não jogam mais, então não buscam mais artilharia porque nós estamos fora aí da Copa. Ali é o campeonato da UEFA, nós não vamos mostrar para vocês. Ranking da assistência da Copa tem Diego Torres do Nacional de Cali, Sandro Sotile do River Plate e Tinga do Ipatinga, todos esses na liderança com 2 assistências cada. Na quarta colocação, Gé do Gama, Michiue do Avaí, Lúcio Gonzalez do Avaí, Éder Lima do Santos, Pantos do Santos, Arouca do Santos e Elano do Santos, Glideson do Inter, Bergson do Paysandu, MG Pedersen do Atlético Mineiro, Mitea do Nacional de Cali, Guilherme Placa do Nacional do Uruguai e João Paulo da Portuguesa, todos esses com 1 de assistência. Então aqui, pessoal, para salvar, e depois a gente traz ainda os outros dados que faltam ali. Vamos aqui então salvar aqui para nós não perder os dados, né? Terminado aí então o primeiro turno. Se você tem gostado do nosso canal, deixa o like, compartilha, isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. Ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevantes e repassar o maior número de pessoas possível através da sua própria inteligência artificial. Estamos fazendo aí 2 campeonatos paralelos, né? Inclusive a League, né? Que é o Campeonato Brasileiro da Brazucas. Então essa temporada vai se estender um pouco mais, né, pessoal? Mas tem que ter um pouco de paciência por causa do tutorial aí do jogo do Winning Eleven 10 da versão de 2006. Precisamos fazer essa League lá com as games correndo por fora, tá? Calendário então para vocês, classificação que a gente não trouxe, né? Da Liga A para vocês tem Juventus com 40 pontos na primeira colocação, segunda a equipe do Milan com 38, terceiro o Inter de Milão com 35, quarto a equipe da Fiorentina com 27, quinto Palermo com 25, sexto Roma com 23, são as 6 equipes que vão se classificando aí para o campeonato da UEFA da quarta temporada. Sétima colocação da Sampdoria com 22 e na oitava colocação aí o Messina com 21. Nona colocação é do Udinese com 18 e a 10ª colocação do Regina também com 18. Aí a diferença entre eles é -1 de saldo para o Udinese e -5
para Regina. 11º colocado Treviso com 17, 12º Livorno com 15, 13º Lazio também com 15. A diferença entre eles de questão de desempate aí é menos 7 de saldo para o Livorno e menos 9 de saldo para Lazio. 14º colocado o Parma com 11, e aí nas duas últimas colocações aí na zona do rebaixamento caindo para a segunda divisão da Liga A, o Empoli na 15ª colocação com 9 pontos e o Lecce na lanterna com 4 pontos na 16ª colocação. Liga B tem o Real Madrid na primeira colocação com 43 pontos, abre mais da equipe do Barcelona, que é segundo colocado com 37, terceiro colocado Valência com 31, quarto colocado Málaga com 27, quinto colocado Atlético de Madrid com 25 e sexto colocado o Sevilla com 23. Aí as equipes que vão se classificando nas 6 colocações aí pela Liga B, a Liga Espanhola aí para o campeonato da UEFA da quarta temporada. O Villarreal é sétimo colocado, também tem 23 pontos, mas aí no saldo de gol critério coloca o Sevilla por enquanto na sexta colocação com 4 gols positivos, enquanto o Villarreal está zerado no campeonato. Tal colocação é do Deportivo La Coruña com 22, nono colocado o Espanhol com 21, décimo colocado o Sassuolo com 17, 11º colocado o Getafe com 15 e na 12ª colocação aí o Real Mallorca também com 15. A diferença aí entre eles é menos 5 de saldo para o Getafe e menos 7 de saldo para o Mallorca. 13º colocado o Real Santander com 13, 14º Real Sociedad com 12 e na zona do rebaixamento caindo para a segunda divisão da Liga B, o Real Betis na 15ª colocação com 12 pontos e o Cádiz, o Lanterna, então na última colocação, 16º colocado com 4 pontos. Lembrando que Real Sociedad e Real Betis têm o mesmo número de pontos, 12 cada um, mas o critério de desempate entre eles é menos 1 de saldo, que a equipe do Real Sociedad tem menos 10 de saldo que você vê ali, enquanto a equipe do Real Betis tem 11, aliás, menos 11 de saldo. Então é apenas um golzinho aí, por enquanto aí, que divide aí quem fica fora da zona de rebaixamento, que no caso é o Real Sociedad. Aí para vocês, a classificação da Liga C tem o Schalke 04 na primeira colocação com 29 pontos, segunda colocação é o Bayern de Munique com 27, terceiro colocado o Bayer Leverkusen com 27 e quarto colocado aí o Werder Bremen também com 27, quinto colocado o Stuttgart com 26 e na sexta colocação aí o Hamburgo também com 26. São as 6 equipes que vão se classificando para o campeonato da UEFA da temporada que vem aí pela Liga C aí da Master League. Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Werder Bremen, todos eles têm 27 pontos. O critério de desempate entre eles é 9 de saldo para o Bayern de Munique, 6 de saldo positivo para o Bayer Leverkusen e 2 de saldo positivo para o Werder Bremen. Assim acontece também com Hamburgo e Hannover. O Hamburgo, por enquanto, está se classificando para o campeonato da UEFA também no critério de desempate, assim como o Stuttgart, Hamburgo e Hannover, todos eles têm 26 pontos, as 3 equipes, porém o Stuttgart tem 9 de saldo, o Hamburgo tem 6 e o Hannover está zerado, portanto o Hamburgo está ali ainda dentro das 6 vagas para a próxima temporada do campeonato da UEFA. Oitava colocação é do Celtic com 25, nono colocado PSV da Holanda com 23, décimo colocado Heerenveen com 21, 11º colocado Feyenoord com 18, 12º Ajax com 15, 13º Dinamo Kiev com 14, 14º colocado Hertha Berlim com 13 e aí na zona do rebaixamento caindo para a segunda divisão da Liga C, o Porto na 15ª colocação com 13 pontos e na lanterna o Fenerbahçe 16º colocado com 6 pontos. Hertha Berlim e Porto tem 13 pontos cada um, o que decreta o Hertha Berlim fora da zona do rebaixamento e o Porto dentro da zona do rebaixamento é menos 6 de saldo pro Hertha e menos 9 de saldo pro Porto. Aqui a Liga D a gente já trouxe as informações para vocês da classificação, então você já está por dentro de tudo, certo? E a gente vai fechar aqui com as últimas informações que a gente não trouxe para vocês, né? Esse aqui a gente vai trazer no próximo vídeo. E aqui então a sala de recorte tem a classificação aí total aí com o Van Nistelrooy com 97 gols na artilharia, o Forlan com 90 é o segundo, o Márcio Jonathan é o terceiro com 86. Vai distanciando um pouco mais o Van Nistelrooy porque o Márcio Jonathan não está jogando, né? Vamos ver onde aparece mais algum jogador aí. O Santoya tem 51 na 13ª colocação e ainda não aparece o Leonardo Pinheiro, que logo provavelmente deve aparecer também aí nessa circunstância. No ranking da assistência tem o Di Maria do Real Madrid com 42 na primeira colocação e do ES Games não aparece ninguém, certo? Classificação por pontos tem o melhor jogador
aí do mundo como atacante ainda é o Márcio Júnior com 7.14, diminuiu bastante, porque também não tem jogado. Leonardo Pinheiro está na segunda colocação com 7.11, aí, e a terceira colocação é do Messi com 7.3. Meio campo, a primeira colocação é do Altin Top do Real Madrid com 6.92, segundo colocado Sidorf com 6.90 e o Xavi é o terceiro colocado com 6.86. Aí o zagueiro, o primeiro colocado é o Zambrota com 6.57. O Mátio já se aposentou, então não vamos contar ele não. O segundo colocado é o Samuel, aí da Internacional com 6.53. E o Fusilli, o terceiro colocado, o jogador do Santos, com 6.52. Não vamos ler todos aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então tem muita informação aí nessa rodada. Os goleiros, então, Cadilhas é o melhor goleiro da temporada com 6.50, segundo o Frolovic com também 6.50, e o Pugione, aí do Regina, agora aparece na terceira colocação com 6.48, lembrando que os dois de cima ali, Castellazzi e o Rogério Ceni, estão aposentados, por isso não tem melhor nota aí na Master League, né? Os meus 11 melhores aqui não era para ter entrado, enfim, eu entrei. Vou sair aqui. Na sequência então, e vamos trazer aí as informações aí de como vai jogar o nosso adversário, né, no campeonato. Aqui para vocês a análise da partida. Nós vamos enfrentar então, aliás, já enfrentamos o Paysandu, né? Ele não vai aparecer aqui o adversário porque ele vai dar uma parada ali, tá? Então tá ok. Terminado o primeiro turno, vai ter a parada, então na sequência nós vamos trazer as informações para vocês, então, que não tem agora aqui no momento em relação a esse aqui, que é a semana das transferências. Pessoal, vamos ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha, isso que ajuda muito para nós. Vamos ficar aqui esperando vocês aí para esse próximo vídeo, que é o vídeo aí das transferências. Ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!